Olá, começa agora pela Rede Católica da Igreja mais um Vida em Sintonia, uma conversa para você se sentir à vontade. É uma conversa minha com a Marlene e com você. Hoje aqui no nosso programa também entra na roda com a gente uma pessoa muito especial que fez uma transição de carreira muito importante e este é o tema do nosso programa, aliás, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Jane Marie, hoje maquiadora profissional. Bem-vinda, Jane, é uma alegria tê-la conosco. Obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui com você. Delícia. E também conosco, claro, Marlene Blanc. É isso aí. Mais um dia aqui. No nosso sofá, né, Marlene? Nosso sofá e hoje falando com a Jane. Jane, você era uma executiva, né? Uma carreira super bem resolvida, estabilizada e de repente você resolveu mudar da água para o vinho. Por quê? Sim, eu venho de uma carreira de gerência executiva, né, gerência financeira. Só que há 10 anos eu comecei a fazer produções de beleza. E isso foi crescendo naturalmente, onde esse ano eu resolvi traçar a carreira solo, né, optar só pelo plano B, que foi trabalhar com beleza. Mas você foi trabalhando isso interiormente, foi fazendo um planejamento, plano A e plano B. Aliás, na sequência a gente vai entender, né, com a Fabiana, Sim, o que é plano A e plano B, mas você fez isso. De início eu não sabia que isso era meu plano B, né? Então eu sempre fui da área financeira, minha formação é contábeis com controladoria. E no decorrer do tempo, através até do conhecimento da transição de carreira, dessas ferramentas de consultoria, que eu descobri que eu tinha um plano B. Era um hobby e virou plano A. Exato. Então eu comecei a trabalhar, comecei a me especializar e quando eu senti há 3 anos que os finais de semana, onde eu atuava fortemente com o plano B, começaram a me motivar mais, eu comecei a pensar assim na transição de carreira. Começou a pensar com mais seriedade e por que não, né, colocar isso na vida profissional. E foi difícil tomar essa decisão? É um pouco assustador, né? Porque você vem de uma formação onde você investe, no meu caso, 25 anos da área administrativa e depois você se vê no mundo da arte. Né? É o mundo da beleza, opostos, né? Totalmente oposto. Então, há aquela questão das pessoas também te cobrar muito isso, né? Você vai deixar uma carreira sólida, uma carreira já formada, um salário fixo, né? Todos os benefícios que uma carreira executiva te proporciona. A estabilidade como um todo. A estabilidade para trocar por uma atividade que ela é autônoma, né? E até então uma interrogação, né? Porque como saber se ia dar certo ou não, Jane? Sim, eu já vinha nesse ramo, né, há algum tempo. Então, assim, ao medo, mas a gente tem, às vezes, assim, aquele prazer pelo que você optou, e não que a minha primeira carreira não foi... eu sempre digo, eu fui feliz enquanto durou, né? Mas eu acho que são momentos da vida... Dá o medo, mas o prazer do que você está fazendo, do que você está investindo, te tira um pouco o medo. Isso é legal porque você não mudou porque eu estava insatisfeita e infeliz. Você mudou porque você queria ficar mais feliz ainda. Exatamente. E trabalhar com beleza é só alegria, né? Alegria. Você trabalha só os momentos mais felizes das pessoas. Eu até costumo dizer que eu realizo sonhos das pessoas. Porque eu participo daquele momento quando uma noiva me escolhe para fazer parte daquele dia com ela. Então eu realizo um sonho com ela. Faz parte da história dela, faz né? Parte da história. No momento mais feliz da vida dela, ela quis estar ao seu lado. Marlene, mas você também passou por uma coisa assim, né? Passei. Também. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, então eu trabalhei durante bastante tempo. Eu ia falar uns 20 anos, vai falar a minha idade, né? Mas trabalhei durante muito tempo e eu também optei por mudar. E no meu caso é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu penso muito nas coisas, nas decisões, na opinião até daquelas pessoas que falam, puxa, mas você vai perder o emprego que você... É o sonho de muita gente você ter esse emprego, você tem. As pessoas cobram muito da gente. Exatamente, você fica com medo, né, de agir. Sim. E quando você decide, você fala, puxa, por que eu não fiz isso antes?
É essa sensação que você tem? Essa sensação. E aí você se encontrou, Jane? Total. Total. Hoje eu trabalho tanto com noivas, debutantes, ensaios fotográficos, desfiles. Então, assim, um mundo que eu imaginei muito mais restrito, que não é só fazer a maquiagem e o penteado, ele tem um leque enorme de possibilidades de você estar atuando com beleza. Então, esse meio, ele proporciona muito isso. Você tem várias frentes para atuar. Explosão de cores, né? E Cores, aí com a essência beleza. de cada pessoa. Como é que foi, como é que é administrar isso financeiramente, sobretudo? Lúcia, aí tem o meu lado bom da história, porque eu fui executiva financeira a vida inteira, né? Então, assim, esse lado até assim de você se programar para fazer essa transição de carreira, porque você troca uma estabilidade por uma instabilidade, pelo menos inicial. Então, assim, esse lado eu consigo administrar bem. E eu consegui, quando eu tomei essa decisão, eu vou atuar com beleza, eu quis fazer, assim, da melhor forma administrativa, a forma... Não saiu da veia, né? Não saiu da veia. Então, eu constituí empresa. Eu quis fazer, assim, algumas coisas que não é muito comum nesse meio do atendimento em domicílio. Não foi uma coisa assim rápida? Não. Você foi analisando, pensando, estudando. Exato. Eu não quis... Eu sempre digo assim, eu não quero ser conhecida como, faz cabelo e maquiagem. Não. Eu sou uma empresária da beleza. Então, eu constituo empresa, eu tenho máquina de débito e crédito, eu só atendo em domicílio. Foram situações que eu acho que o meu passado de contadora me possibilitou fazer esse planejamento melhor. Então, hoje, assim, eu não tenho um salário fixo, mas eu sei uma média que eu preciso. Estabelece uma meta. Você estabelece metas. Eu já tracei minhas metas 2016, prospecção. Então, assim, eu quero mais na minha área da beleza. Então, eu acredito, sim, que esse planejamento administrativo me ajudou muito. Com certeza. Né? E como que é administrar o tempo, né? Porque antes, provavelmente, você tinha um horário para entrar na empresa, para sair da empresa, para almoçar e tudo mais. Hoje não, hoje você tem toda a liberdade. Foi fácil, mais ou menos? Mais ou menos. Eu venho também de um sentimento meio quadradinho, assim, acostumada, muito né? rígido comigo mesma. Então, no começo, eu estranhava a falta de rotina. É até engraçado, né? Porque às vezes a gente quer tanto a falta de rotina. Eu estranhava. E hoje, assim, eu sou escrava da minha agenda. Então, possibilitei recursos, que eu tenho tudo na minha agenda. Eu programo meu horário conforme meus clientes, ensaios, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque, assim, nesse meio é muito importante a gente atuar com pontualidade. Então, essa credibilidade que está em jogo, né? Credibilidade, você falou tudo, Lúcia. E, então, assim, você seguir tua programação de horário é fundamental. Então, hoje, eu não me vejo, assim, uma pessoa livre. Eu sou livre, sim, para agendar o que eu busco fazer. E tem a questão do sentimento do servir o outro, né? Quando você traz para si essa realização de que faz parte do sonho da vida do outro, é lindo isso, porque é muito mais do que você realmente fazer um penteado, um cabelo. Tem ali a emoção, o coração, né? Sim, eu sempre fui conhecida no meio corporativo que eu trabalhei, que eu servia muito. E eu acho que eu nasci para servir. Então, hoje, esse lado do servir, já que você tocou nesse assunto, é fantástico, é uma realização pessoal muito grande, porque você servir a outra pessoa e fazer feliz e fazer a diferença é fantástico. Como que foi espiritualmente nesse processo? Porque às vezes a gente se joga, né, numa mudança dessa e humanamente você não acredita. E aí você arruma uma força que é muito superior a tudo isso, Tem né? que colocar nas mãos de Deus, né? Você fazer uma transição dessa, a família te cobra, amigo te cobra, todo mundo te cobra. Fala, Deus, me mostre o melhor caminho. E com isso surgem amigos que te indicam, surgem parceiros. Eu sempre digo, é dedo de Deus. É dedo de Deus que te coloca em situações para que a tua opção dê certo. Você tomou atitude, Maravilha. Deus está apoiando, Deus está te coloca, ajudando. Deus, assim, Deus é fabuloso. É dar o primeiro passo, né? Eu acho que deu o E primeiro passo. acreditar, você tem que ter Deus. fé.
né? Eu acredito muito nisso. Algumas parcerias que eu fiz recentemente, eu até escrevo, é dedo de Deus. Com certeza. Delícia ouvir você, saber dessa tua coragem e desse entusiasmo todo, né? Atitude. É disso que a gente precisa, viu, mulheres? A gente vai finalizando este bloco e obrigada, Jane, já estou dizendo obrigada a ela, porque na sequência a gente recebe a Fabiana, que é uma especialista nesta área de transição de carreira, que vai falar um pouquinho com a gente também. Muito obrigada e Deus te abençoe. Tá obrigada, bom? A gente Lúcia. já volta. Olá, estamos de volta hoje no Vida em Sintonia, falando um pouquinho sobre transição de carreira. A gente acabou de ouvir no primeiro bloco o testemunho, né, da Jane Marie, que fez uma transição linda de carreira. E agora estamos com a Fabiana Chinage, que vai falar um pouquinho sobre essa consultoria de carreira. Ela é especialista em consultoria de carreira. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Lúcia, pelo convite, né? Prazer, Marlene, estar aqui, né? Delícia. Fala um pouquinho, Fabiana, pegando um gancho, né, do que a Jane falou, ela fez tudo certinho, essa transição que às vezes é tão delicada, complicada, que tem esse olhar de quem está ao redor, né, que tem as críticas, ela fez de uma maneira correta isso. Fez porque, né, Lúcia, o plano B dela estava em andamento com o plano A. Então, essa é a parte, né, pensada, planejada, que realmente ela comentou que ela usou todo o conhecimento dela passado. Carreira é um longo projeto, a gente não começa a carreira num dia, no outro dia já muda tudo. Não, é tudo uma coleção, né, de atividades e de construção realmente que você faz. E muitas vezes a pessoa está ali no hobby dela, ela faz porque faz bem, e de repente ela vai despertando. Puxa, mas isso aqui é legal, e se eu fizesse isso aqui? E daí ela vai amadurecendo. Essa é a grande mudança, porque aquela pessoa que muda porque está infeliz é perigoso, né? É perigoso porque é uma mudança desestruturada, né, Marlene? Quais são as profissões clássicas, né? O vínculo empregatício clássico. CLT, ou um profissional autônomo, ou um profissional acadêmico, né? Um professor que dá aula também é um tipo de profissão, né? E hoje em dia está na moda o empreendedorismo. Mas quem não tem perfil não adianta, né? Então, cada profissão na sua, cada talento no seu. Não tem aquelas crianças pequenas que desde pequeno, né? Coisa de 10% da população. Desde pequeno já sabe que quer ser médico, que quer ser bombeiro, que quer ser cantora, né? Vamos sair do mundo corporativo e entrar nesse mundo das artes, como a Jane fez essa mudança também, né? Ela saiu de um mundo quadrado e entrou num mundo colorido, circular, né? Colorido, né? E é mais fácil ser o contrário, né? Você tá, de repente, fazendo algo que é voltado à arte, à música, e a pessoa muda. Ao contrário... Porque sente a falta da estabilidade, não tem paciência, às vezes, né, de esperar o resultado. É o que eu brinco, né? Carreira são muitos critérios ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa está fazendo o que gosta, mas não está tendo remuneração. Às vezes, muitas vezes, o contrário, também está tendo remuneração e não gosta, né? Ou então, ela tem que mixar tudo isso. O que o mercado está demandando, né? Às vezes, estatística Sebrae, né? O que está dando, né? O que está saindo de negócio hoje eu quero fazer. Não é assim, né? É todo um planejamento financeiro, de mercado, de talento pessoal, principalmente, né? E as próprias habilidades, a inteligência emocional que o profissional tem, né? A inteligência do planejamento que ele tem para tocar isso adiante. Fabiana, a Jane falava do plano A e B, você já mencionou. Fala um pouquinho desse plano A e B. Porque às vezes a pessoa está nesse processo e ela nem sabe que está vivendo isso, né? Como a Jane. É verdade, né? Como eu comentei, o legal da Jane é que quando o plano B supera o plano A, ok. Esse é o momento. No caso dela era a maquiagem que ela fazia. Sim, exatamente, né? Então, às vezes a pessoa faz fotografia, né? Às vezes a pessoa faz maquiagem. Esse é o plano B. Só que o que tem que acontecer, que é muito importante, Lúcia? A pessoa colocar no papel a ideia que ela tem. Então, eu acho que eu tenho uma ideia. Não, senta, conversa com alguém especializado nisso que possa te ajudar a estruturar a tua ideia. E não é no final de semana que você vai fazer aquilo. Você põe lá na gaveta,
daí ano que vem você revê de novo o teu plano para você amadurecer essa transição que você vai fazer. Com consistência, né? Você fez isso, Marlene, quando você fez a sua transição? Também, Eu né? fiz. Eu também. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu trabalhava bem no mundo corporativo, administrativo e trabalhava já há algum tempo e comecei a fazer uma outra atividade voltada também à beleza, maquiagem, autoestima, através de palestras, treinamentos. E eu fiz exatamente como você falou. Eu fui analisando, pensando e daqui a pouco o plano B ele superou o plano A. Não só financeiramente falando, mas parece que eu não dava mais certo naquele plano A, não cabia, não encaixava mais, sabe, Lúcia? E daí foi quando eu tomei essa decisão, bem pensada. Excelente, você fez o movimento correto. Tem que ter tempo, tem que amadurecer, tem que mastigar a ideia, tem que testar a ideia. Até pra ver se é aquilo mesmo que você quer, né? Claro, ver se é o teu talento, se não é, se o mercado vai demandar e assim por diante. Mas tem muita ansiedade no meio de tudo isso, né? Tem muitas Tem. pessoas que decidem Tem. hoje e amanhã Tem. já mudam radicalmente e daí não vão ter resultado mesmo. É verdade, são os grandes erros de Ou carreira, aquelas né, pessoas Lúcia? que têm muita sorte, eu diria. Mas a sorte, minha opinião, é estar preparado para a oportunidade. Exato. Quando você faz todo esse tipo de estudo, de parar para pensar, você se torna preparado para a oportunidade, entende? Fabiana, mas a Jane fez uma coisa muito bacana e ela deu muito certo a partir da partilha dela, que ela rapidamente ela conquistou o mercado, mas o que deu para perceber é que ela fez um network inteligente, parcerias bacanas, isso é importante. Claro que é, a gente não vive sozinho, né? A gente pede apoio para Deus, sozinho ninguém vive. E nos negócios também é assim, né? Ela ativou essa rede dela com esse novo foco, com essa nova energia que ela está transbordando em razão desse prazer que ela está tendo desse trabalho novo, né? Muito importante, rede é tudo, gente. Quando ela fala, né, eu realizo sonhos, eu faço parte da história da vida das lado pessoas, marqueteira né? dela, né? É que tem brilho nos olhos, Não, e né? dá a impressão que assim, que o dinheiro é só uma consequência que vai chegar, né? E veja bem, né, Lúcia, em 10 anos, às vezes a gente fica, né, ansioso por uma decisão de carreira, mas se você olhar toda a tua linha do tempo, desenha uma linha do tempo tua. Né? Desde quando você começou a estudar, desde quando você, né, terminou o 2º grau, se graduou, quando casou, teve filho, mas faz uma linha profissional. Você vai ver que você já fez um monte de coisa. Exatamente. Olhar Né? além, mas olhar quem, né? Sim. Sabe a impressão que eu tenho, Fabiana, que às vezes, assim, a pessoa entrou no mercado de trabalho, ela quer ter um emprego. Daqui a pouco ela quer ter um cargo, ela quer ter reconhecimento financeiro, mas chega um momento que ela quer ser feliz. E não é nesse momento que são as maiores transições? Também, eu costumo mapear em 3 terços de carreira, né? Divide a carreira em 3 momentos, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nos 10 anos você, vamos lá, quero fazer tal. No 2º terço de carreira você já para e pensa um pouco e já dá um pouco mais de direcionamento às suas atitudes, né? No 3º terço de carreira, daí sim você já tem segurança, senioridade, conhecimento para tomar as decisões mais corretas, né? E aí você bota coragem naquilo, né? Opção de vida, uma escolha de vida que você banca isso. Mas precisa ter esse tempo todo, entende? Longo projeto, você precisa sentir esse amadurecimento para tomar a decisão. Muito bem, estamos hoje aqui no Vida em Sintonia falando um pouquinho sobre transição de carreira. A gente já volta, é claro que a gente espera você. Muito bem, estamos de volta com o Vida em Sintonia de hoje e hoje falando um pouquinho aqui sobre transição de carreira com a Fabiana Schneider, ela que é consultora de carreira. Por falar em carreira, Marlene tem um recado pra gente. Já pensou você ser uma revendedora dos produtos da loja Evangelizar é Preciso? Agora você pode sim ter um plano B. Entra no site que está aparecendo aí, lá tem todas as informações. Muito bem, é isso aí, né, Marlene? É uma grande oportunidade, né? Falando em carreira, Claro. em transição, É em isso aí. mudança, em atitude. Com certeza. Por falar em carreira, novamente, Fabiana, fiquei pensando aqui, talento e planejamento. Essas coisas têm que caminharem juntas no momento que eu quero fazer uma transição?
Precisa, Lúcia, porque não é só emoção, né? Carreira tem o lado racional, tem o lado de planejamento. Então, você tem que descobrir quais são os teus pontos fortes. O autoconhecimento teu, ele é muito importante. Mas além do autoconhecimento, você faz esse planejamento da transição para depois você aplicar tudo e entrar com toda a tua força, com todo o teu gás, com toda a tua energia, toda né? essa paixão, né? Com certeza. Como que funciona quando a pessoa te procura? Quais são os primeiros passos ali de uma construção desta transição? Eu converso com o profissional para entender o passado, né, dessa profissional ou desse profissional e aonde ele quer chegar no futuro, para realmente desenhar essa trilha, né, essa trilha de carreira que ele vai traçar, entendendo qual é o perfil dele, o que ele quer no futuro e principalmente o que o mercado está absorvendo, né? Em épocas de crise, muitos empreendimentos estão falindo, mas também estão surgindo novos outros. Fabiana, e quando você percebe que a pessoa não leva jeito pro plano B, que não vai dar certo, e essa frustração, como trabalhar isso? É um trabalho muito árduo, às vezes precisa até de um atendimento psicológico, às vezes até um atendimento médico mesmo, né, com alguns remédios, algumas receitas, tá? Para baixar a ansiedade. Mas como eu falei, não é só a emoção, essa parte é a parte da emoção. Quando a pessoa chega a ficar um pouco deprimida, depois do falecimento de uma pessoa, a perda de um emprego é a segunda maior depressão que ela tem. Sim, são pesquisas isso. Então você tem que tratar com isso. Os familiares têm que apoiar, o marido tem que apoiar, a própria esposa tem que apoiar o desligamento do marido. Hoje em dia nossos filhos também estão trabalhando e a gente tem que apoiar esse desligamento caso aconteça, para chegar a ter gás novamente, parar, pensar, pedir ajuda e começar a retraçar um novo momento. E acontece às vezes deste profissional que foi desligado, ele querer dar continuidade à carreira que ele estava no emprego anterior, numa empresa anterior? Voltar para o plano A? A maioria dos profissionais, né? Lembra quando eu falei CLT, empreendedorismo, CNPJ, carreira acadêmica, carreira autônoma? A pessoa tende a querer fazer o que ela já sabe fazer. Fica na zona de conforto. Sim. Então, para empreender realmente, ou um choque foi muito grande, ou ele já está com esse plano B caminhando, né, em paralelo ao plano A, para poder já executá-lo de uma forma mais fácil. Quem mais procura, Fabiana, além desses profissionais que querem recomeçar, se recolocar no mercado, profissionais de dentro das empresas também, para aqueles que almejam subir de cargo, dar um passo, enfim, né, subir na carreira, né, Lúcia? Mesmo. Sim, esses também. Os que estão desligados, né, no momento que a gente está hoje, estou com uma demanda bem grande. Os que querem ser promovidos também, só que com a crise, neste momento atual, não existem novas vagas. Um pouquinho, não existem novas indústrias abrindo, novas empresas abrindo. Está tudo fechando, reduzindo. Quem não foi demitido ficou e está trabalhando por 3, né? Agora, eu estou tendo uma demanda muito interessante, sabe do quê? De quem já está empreendendo, né? Às vezes profissionais autônomos, o CEO da própria empresa, onde só tem um funcionário na empresa, né? Que ele está precisando de apoio na própria carreira dele como empresário. Né? Na empresa anterior que ele estava, CLT, ele tinha estrutura. Com que as estatísticas do Sebrae diminuam, né? Que as empresas se fechem de uma forma tão rápida. Na verdade, ele está no plano B, mas ainda não está consolidado. Isso. E o que acontece? Quando a gente vê as pesquisas, os profissionais, 70% estão insatisfeitos no trabalho. CLT. Você vê pesquisa de empreendedor que não está insatisfeito no trabalho? Acontece, mas não é assim. Tem os outros fatores, né? A qualidade de vida, a administração do tempo. Tem tantas outras coisas que são tão importantes quanto essa questão financeira, né? Trabalhar home office, né? Uma mulher é muito mais fácil trabalhar home office para ter aquela gestão da família, gestão da casa e da própria carreira. Por que não trabalhar 6 horas bem trabalhado? Né, com qualidade, com intensidade, e as outras horas do dia vai fazendo as outras atividades nossas, principalmente de mulheres, né? Que a gente tem o nosso plano A, B, C, D, todos em nós mesmas, né? E a gente tem que manter tudo isso, né? Isso aí. Fabiana, como lidar com essa fase de transição? Por exemplo, eu sei o que eu não quero mais, mas eu ainda não alcancei aquilo que eu sonho. Esse momento dessa transição, esse espaço, como lidar com isso? Boa pergunta, Marlene. Uma das alternativas que dá um pouco mais de segurança para o profissional nessa transição é você se apoiar academicamente falando na sua nova meta.
Então, eu quero fazer a transição de beleza. Eu sei, né, dos depoimentos da Jane, que ela fez diversos cursos em Curitiba, em São Paulo e tal. Por quê? Porque é como recrutamento de seleção. Recrutamento de seleção, você contrata um profissional pela experiência passada dele. E não só pela experiência acadêmica, mas o acadêmico complementa a experiência profissional. Sim. Então, se você ainda não tem experiência profissional no teu novo plano, mas você academicamente, de alguma forma, fazendo cursos, palestras, workshop, webinários, né? Não precisa estar lá presencialmente, faz na internet mesmo, cursos online, você já se prepara para, entende? Eu acho que uma boa opção também é fazer trabalho voluntário, porque naquele momento você está exercendo aquilo que você sonha, mas de uma forma mais leve, sem cobrança, não é assim? Conciliando, né? Trabalho voluntário é uma ótima alternativa de carreira para você desestressar, para você voltar para você mesmo, para você assumir um compromisso que ao mesmo tempo que você tem o compromisso do trabalho voluntário, tem que chegar na hora, tem que ir no dia, tem que cumprir. Comprometimento, né? Não é porque é voluntário que você não tem que ter comprometimento, né? Pra gente ir finalizando, Fabiana, nosso bloco agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do otimismo, que eu acho fundamental. Até porque dentro desse cenário que a gente vive hoje, que não é tão otimista. O que é automotivação? Né? É você saber o que te motiva, é você se automotivar mesmo não tendo nada no contexto que te motive. Você liga a TV, né? Você tem mais... Né? Hoje em dia você tem poucos contatos presenciais com as pessoas para trocar essa energia gostosa. Então a gente tem que administrar a nossa própria emoção, nossa própria motivação, porque isso inspira as outras pessoas também a se superar. Né? Principalmente nesses momentos difíceis que, em especial, o nosso país está passando. Até porque para recomeçar uma carreira, para continuar numa carreira sólida, eu preciso disso. Com certeza. Né? Eu preciso ser uma pessoa positiva, alegre, com esperança, e não esperar do com outro, fé. né? Você não tem que esperar do teu chefe. É a pessoa em si, né? A motivação em pessoa trabalha com isso. Eu sempre acredito que vai dar certo e ponto final. Isso aí é ótimo. Tem que ser assim, né? Tem que acreditar. Se eu acredito, é mais fácil convencer as outras pessoas também de acreditar em mim e até nas minhas decisões. Eu acho que as pessoas, elas são boas de iniciativas, mas não são tão boas de acabativas. E pra gente fechar ciclo tem que começar, ter meio e ter fim, né? Concordo, né? Quando elas se procuram para a vida delas, facilita, né, Fabiana? Porque elas têm um direcionamento, elas conseguem visualizar o que sozinhas, de repente, não fariam. É essa energia diferente que você sente na pessoa, né? Independente do profissional ou não, mas é a pessoa que motiva e vai arrastando os outros junto, né? Uns chamam isso de liderança, outros chamam isso de energia mesmo, a própria espiritualidade que a pessoa tem, que dá uma paz para quem está do lado, aquela confiança, aquela segurança. Né? O nome não importa, né? O importa é querer ficar perto. Verdade. Estamos chegando ao final do nosso Vida em Sintonia de hoje. Passa muito rápido. Nosso sofá aqui, ele é uma delícia e quando a gente vê, já acabou. A gente quer agradecer muito você que está aí nos assistindo e antes disso, Fabiana, por favor, suas considerações finais às nossas telespectadoras, aos nossos telespectadores, de modo geral. A todos os profissionais, né, que estão no mercado hoje, ou que estão trabalhando, que estão querendo empreender, que já estão num plano B, tá? Muita automotivação. Busque seu talento e faça um planejamento. Não esquece, põe no papel suas ideias para você olhar e dizer, puxa, tô indo para cá, deixa eu voltar. Não, tô indo na trilha, deixa eu voltar. Escreve, hoje em dia a gente escreve tão pouco. Uma dica muito importante é essa, escreve o que você está pensando e depois vai desenvolvendo no desenrolar. Até lá na frente, até 30 anos de carreira, 35 anos de carreira, aposenta, já começa uma carreira nova também, né? A qualidade de vida hoje está permitindo isso, claro, né? A gente tem que usufruir isso ao máximo, Sempre né? é hora de recomeçar. E positivismo, né? Vamos pra frente. Muito bem, muito obrigada, Fabiana. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com